Olha, mas falamos aí de uma notícia triste, que foi a morte do Benedito Rui Barbosa, mas vamos falar de uma mais felizinha. Depois daquela pataquada entre a FIFA e Donald Trump, a Bélgica goleou os Estados Unidos e tirou o time da Copa 2026. Eu estou ao vivo com o nosso correspondente, Robson Morelli. Robson, é difícil ficar isento nessa hora, né? Depois que aconteceu, ver os Estados Unidos perderem de 4-1, é um sinal que ainda dá para acreditar no futebol, mesmo sabendo que a Argentina passou. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Quando você falou de falar uma notícia mais triste, eu falei, vai falar da Argentina, será? Olha só, sim, é um problema que aconteceu aqui nessa Copa envolvendo personalidades gigantes, né? Gigantes, o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, um dos países anfitriões dessa Copa do Mundo, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino. É, os dois armaram uma situação vexatória para o futebol mundial, vexatória para o esporte, vexatória para a Copa do Mundo, que foi anular o cartão vermelho de um jogador dos Estados Unidos. Esse jogador ele vai pagar essa pena, ele vai pagar o cartão vermelho que ele recebeu, mas não agora. O que ficou estabelecido entre o governo Donald Trump e a FIFA é que ele vai cumprir essa pena lá na frente, daqui a um ano, sabe-se lá de que maneira. Então ele jogou a maior parte do tempo na derrota dos Estados Unidos para a Bélgica, e você vê como o futebol também escreve certo por linhas tortas, né? A Bélgica, que era um time que estava capengando na competição, ninguém dava muita coisa para a Bélgica, ela foi lá e depois desse episódio envolvendo esses dois presidentes, depois desse episódio, a Bélgica foi lá e ganhou de 4. Ganhou de 4-1 dos Estados Unidos, despachou o último anfitrião da Copa do Mundo, e a gente viu quase que uma unificação das torcidas em favor da Bélgica e contra, eu nem diria que é contra o time dos Estados Unidos, mas contra o governo do Donald Trump, contra a atitude do presidente e contra também toda essa submissão, Rafa, da FIFA. Toda essa submissão. O presidente pediu para rever o lance, a FIFA aceitou, conversou ali numa narrativa esquisita que a gente não conhece, que a gente desconhece, que é um comitê que toma as decisões, e o presidente da FIFA ainda tentou falar de que, às vezes, ele é pego de surpresa com algumas decisões desse comitê. E, na verdade, o jogador atuou, o jogador jogou, e os Estados Unidos perderam. Eu queria continuar nesse assunto só para te fazer uma pergunta. Você tem uma grande experiência em coberturas de Copa e mais ainda em coberturas que envolvam a própria FIFA. Você já tinha visto algo parecido acontecer nas relações da FIFA com um país? Algo tão explícito? Não, eu tô em Copa do Mundo desde 94. Eu tenho essa cara de menino, mas estou rodado, viu, Rafa? Olha só, desde 94 eu nunca tinha visto nenhum tipo de submissão desse tipo e nem de intromissão de um governo desse tipo, né? Com essa força e com essa quase que imposição. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele desconversou, ele falou que apenas sugeriu, mas a gente entende que não foi isso que aconteceu. Ele pegou o telefone, ele ligou para o presidente da FIFA e ele pediu para anular esse cartão vermelho de um jogador dos Estados Unidos. Não, nunca tinha visto isso. A gente já viu algumas coisas parecidas no mundo árabe, quando algum sheik desce ali da sua tribuna e vai brigar no campo. A gente já viu isso, mas num envolvimento muito mais regional, e não numa Copa do Mundo, não na maior competição organizada para os países, para os torcedores do mundo inteiro, para o futebol. A Copa, Rafa, não pertence ao Donald Trump, ao país anfitrião, e também não pertence à FIFA, nem a Gianni Infantino. Pertence ao torcedor brasileiro, americano, belga, inglês, pertence aos amantes do futebol. Então, eles não tinham o direito de mexer nas regras de uma Copa do Mundo, e foi isso que a gente viu. Uma pura influência de um governo anfitrião diante da FIFA e de uma competição importante como é a Copa do Mundo. Mas bora falar então de coisa boa, porque infelizmente eu não pude acompanhar o jogo da Argentina contra o Egito, porque eu estava aqui ao vivo já com o Reinaldo Azevedo, porém eu ouvi a gritaria na redação, porque para você que está nos assistindo e não sabe, redação é o local mais animado que existe para se trabalhar. Redação é um negócio sempre animado, e o pessoal estava acompanhando o jogo,
E a sensação o tempo todo era, vai passar, o Egito vai passar. Mas não passou e foi um jogaço, né, pelo jeito? Foi, Rafa, foi um jogaço e assim, não passou, mas deu um susto danado, porque abriu 2-0 em cima da Argentina. O Messi perdeu um pênalti, isso estava pesando demais para o time argentino. E aqui mesmo em Nova York, olha, tinha gente ali festejando esses 2-0 para a seleção do Egito, que estava avançando nas quartas de final da Copa. E foi assim durante quase todo o segundo tempo, até começar a reação argentina, a reação que teve gol do Messi, inclusive. Ele chorou demais depois dessa virada. A Argentina acabou ganhando por 3-2 do Egito. O Egito vai embora para casa e a Argentina continua na competição, é atual campeã e continua nas quartas de final. Mas todo mundo no campo chorou, todo mundo muito emocionado, uma comunhão gigantesca entre o time, a comissão técnica e a torcida da Argentina. O Messi chorou demais. A derrota, se acontecesse, estaria na sua conta, porque ele perdeu pênalti, né? E ele sentiu demais. Ele já perdeu 4 pênaltis em competições de Copa do Mundo. Nesta Copa do Mundo foi o segundo pênalti que ele perdeu, mas a Argentina virou. A Argentina mostrou que ainda é um país forte, competente no futebol, e se classificou. E o Egito, que estava festejando e festejou durante o jogo todo, teve que enrolar sua bandeira no fim da partida e agora vai para casa. Mas, Morelli, você acha que foi um primeiro tempo ruim para a Argentina ou realmente o Egito surpreendeu fazendo esses 2 gols inicialmente? As duas coisas, Rafa, as duas coisas. O Egito surpreendeu muito, ninguém esperava esse futebol rápido, envolvente e com gols do Egito. O goleiro do Egito fez muitas defesas, inclusive pegou o pênalti do Messi. E a Argentina jogou abaixo no primeiro tempo do seu nível. A Argentina jogou 30 minutos a mais contra Cabo Verde. E esses 30 minutos cansam numa Copa do Mundo. Então, são os 90 mais os 30, 120 minutos. E estava todo mundo meio cansadão. Mas aí quando você está perdendo, seu melhor cara perdeu um pênalti, e aí você faz um gol que pode colocar o seu time de volta para a competição, aí a Argentina se transformou. Aí você busca força, sabe-se lá de onde, só os atletas, né? Atletas de futebol e de todas as outras modalidades são capazes de explicar isso. A gente, réis mortal, não sabe fazer, não sabe dizer de onde veio essa força, mas foi exatamente isso nos 10 minutos finais da Argentina. 10 minutos e mais os acréscimos do árbitro. A Argentina virou a partida, ganhou, se classificou. Então, objetivamente, a Argentina jogou abaixo no primeiro tempo, jogou muito da metade do segundo para frente, e o Egito jogou o que podia, né? Fez o que podia, mas não conseguiu a sua classificação. Morelli, só para a gente finalizar, daqui a pouquinho tem Suíça e Colômbia. Nosso coração latino, claro, quer torcer pela Colômbia, a gente quer ver um país sul-americano avançar, mas tecnicamente você vai poder analisar como é que vai ser esse jogo. Eu acho que a Colômbia, tecnicamente, é melhor do que a Suíça, sim. Eu acho que tem grandes chances, é um dos melhores times. Tem jogadores brasileiros, né? Brasileiros não, que atuam no futebol brasileiro na Colômbia. Então, isso traz a Colômbia um pouco mais próxima do torcedor brasileiro, que agora não tem para quem torcer. Só lembrando que a seleção, o ônibus da seleção, o avião da seleção, está partindo agora, vai embora para o Brasil de volta, está indo para o Rio de Janeiro. Os jogadores já estão todos dispensados, pouca gente nesse avião, a não ser a comissão técnica, a parte dela e o pessoal que joga nos times do Brasil. Mas todos os grandes jogadores da Europa tomaram seu rumo e foram para outros lugares. A Colômbia é mais forte, a Colômbia tem mais time, a Suíça é aquela marcação forte que a gente conhece, né? Há alguns jogadores mais altos, bolas levantadas na área, continua assim ainda o time da Suíça, mas eu penso que a Colômbia pode sim levar a bandeira sul-americana para essas quartas de final da Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos. Morelli, obrigado por participar com a gente. Acompanhe esses jogos, essa emoção para você trazer sempre, porque, como eu disse, né, apesar do Brasil ter voltado para casa, Copa continua e a gente continua a cobertura aqui no Metrópolis. Obrigado, um abraço a todos.